Vamos para a palavra de Deus, amém? Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, verso 31, Romanos 8, 31. Se você tem a sua Bíblia, abra. Se você não tem, adquira. Se você não tem condições de adquirir, me peça uma de presente que eu lhe darei uma. Se você não tem a Bíblia, não tem condições, tem vergonha de pedir, olha para o telão aqui, e a palavra está aí, diante dos teus olhos. Vamos lá, diz assim, Romanos 8, 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Marque esse texto na sua Bíblia, por gentileza. Esse texto precisa fazer parte da sua vida diária, e eu vou repeti-lo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus! Que texto poderoso, que texto maravilhoso. Todas as vezes que eu me sinto assim meio que abatido, às vezes cansado, às vezes meio que deprê, eu dou uma passadinha nesse texto, porque esse é um texto de vitória, esse é um texto que fala da realidade daquilo que somos, esse é um texto que fala das verdades, daquilo que a igreja precisa realmente viver no seu dia a dia. E Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite, com base nesse texto, e eu dei um tema a esta palavra: vencedor ou perdedor? Quem é você no meio da multidão, ou na fila do pão, que nem disseram aqui esses dias, né? Quem é você na fila do pão? Como você se vê? Como você se enxerga? Diante de tudo que Deus já tem revelado, diante de tudo aquilo que Deus tem falado, diante de tudo aquilo que você já conhece sobre Deus e sua palavra, como você se enxerga em meio à multidão? Um vencedor ou um perdedor derrotado, que se sente às vezes frustrado e decepcionado, porque algumas coisas acabam realmente não dando certo? Como o diácono Luciano disse aqui na abertura desse culto, nós já estamos praticamente encerrando 2025, e talvez você fez planos, e esses planos não aconteceram. Lá em janeiro, você desenhou projetos, pensou, arquitetou, mas não deu certo. E talvez por essas frustrações, você se sente
frustrado, abatido, cansado. Mas eu venho te dizer aquilo que a Bíblia diz e não o que eu penso ao teu respeito, porque você deve viver debaixo daquilo que a palavra de Deus afirma ao teu respeito. E a Bíblia faz questão de afirmar, queridos, que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! A Bíblia afirma isso. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus por meio daquele que nos amou. Um treinador de futebol americano, um homem que deixou um grande legado, uma grande marca por grandes conquistas e vitórias que até então não havia acontecido até a sua chegada, por nome de Vincent Lombardi, treinador de futebol americano nos Estados Unidos. Ele disse certa vez que vencedores são aqueles que jamais desistem, e os desistentes são aqueles que nunca vencem. Então preste atenção, porque tem uma profundidade muito grande nessa frase. Vencedores são aqueles que nunca desistem, e os desistentes são aqueles que nunca vencem. Então qual é o segredo, igreja? Jamais desistir. Jamais desistir, porque Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, fica muito fácil perceber que a Bíblia foi escrita para nos encorajar. Todas as histórias bíblicas, as narrativas, tem narrativas de dor, de morte, de perda, de derrota, tem, mas todas elas têm um sentido de nos encorajar a ter uma vida de vitória, sabendo, reconhecendo que existe um Deus soberano e absoluto, que Criador dos céus e da terra, que tem domínio e poder sobre todas as coisas, e todos os homens que acreditaram e depositaram uma total confiança nesse Deus, tiveram um fim de vitória em nome de Jesus. A proposta do Evangelho não é diferente. A proposta do Evangelho é de tornar homens e mulheres que já experimentaram a dor e o sofrimento. A proposta do Evangelho é trabalhar no coração dessas pessoas que experimentaram luto, dor, sofrimento, amarguras, mas que através de Jesus Cristo se tornaram mais do que vencedores. Essa é a grande proposta. Mas, queridos, é importante lembrar que não tem vitória sem esforço. E eu preciso te dizer isso. Não tem vitória sem sacrifício. Se você está achando que foi fácil, para mim não foi, e nem é. Por isso para você também não é, porque você não é diferente de todos nós. É necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário muito sacrifício para que você possa vencer. Basta olhar, como eu preguei aqui esses dias atrás, sobre a maratona da vida. Basta você olhar para a vida de um atleta de alta performance. A vida de um atleta de alta performance é uma vida de disciplina extrema. Acordar muito cedo, treinar todos os dias, incansavelmente, alimentação regrada, dormir bem, uma extrema disciplina, senão não existe alta performance. Agora, por que nós queremos, como crentes, ser mais do que vencedores e não fazemos aquilo que cabe a nós fazer? Nós precisamos nos mover nessa direção, entendendo que é preciso perseverar. Quando trata-se de salvação, a salvação fala de perseverança. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem não perseverar na fé, não alcança o plano glorioso de salvação, e a libertação, porque muitos de nós já fomos salvos, mas ainda não fomos completamente libertos. Às vezes em algumas áreas sim, outras não, e é um processo na vida.
E não se culpe por isso, porque está tudo certo. Na medida que você vai mergulhando e conhecendo a palavra vai te libertando, porque o que liberta é a palavra. Jesus já dizia e já disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus está falando sobre conhecer a verdade, que é a verdade que traz a verdadeira libertação, Ele está dizendo: me conheçam, porque eu sou a verdade, e na medida que você me conhece, eu te liberto. É assim que funciona. Mas a libertação fala de firmeza. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis pois firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está falando aqui, ó, fiquem firmes na liberdade pela qual Cristo vos libertou, e não volte novamente ao jugo do pecado, do passado, da velha vida na qual Jesus já te tirou de lá. Para isso é preciso firmeza. Então eu estou falando, queridos, que é impossível alcançar vitória sem perseverança e sem firmeza, porque perdedores, derrotados não alcançam o pódio, e Deus tem um pódio para você. Diga amém por isso. Deus tem um pódio para você. Apocalipse 3:21 vai dizer sobre o direito de assentar-se no pódio, que é o trono de Deus, dizendo assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus só assentou-se no trono de Deus porque saiu deste mundo vencedor. Se ele se perdesse no caminho, se ele desistisse do propósito, da missão pela qual ele veio a este mundo, ele jamais teria alcançado sentar-se no trono de Deus. Então nós precisamos entender que há uma necessidade de esforço, firmeza e dedicação. Perceba, diante de tudo isso, que não existe opção de desistência. Você não tem essa opção. Estou pensando em parar com tudo. Estou orando a Deus. Amado, não comete um pecado desse não. Tem gente que fala assim: estou orando a Deus porque estou pensando em largar tudo, e alguns têm a audácia de chegar diante do pastor e falar assim: Deus falou comigo. E eu imediatamente digo assim: quem sou eu na fila do pão para dizer alguma coisa depois que Deus já falou? Então vai-te em paz e siga o teu caminho. Mas na verdade, às vezes é um momento de frustração, uma pessoa que está tomada por um sentimento, uma pessoa que muitas vezes está ferida, e ela toma uma decisão errada, de desistência. Sabe, nós precisamos aprender que em momentos de crise, não é momento de tomar decisão, amados. Quando você estiver em crise, não decide nada não, porque a probabilidade de você decidir errado é gigantesca. Então, diante de todos esses textos, perceba, não existe nenhuma opção para a desistência, não existe nenhum lugar proposto para o derrotado, não existe nenhum lugar proposto para aquele que para no meio do caminho, não existe nenhum pódio, não existe nenhum lugar para aquele que retrocede, para aquele que desiste. Mas eu, pastor Devanir Gomes, fiz uma listinha aqui de alguns, e eu quero crer que não tem nenhum aqui. De manhã não tinha nenhum, graças a Deus, não tinha ninguém da listinha dos que desistem. De manhã, graças a Deus, não tinha, e aqui na IBN Família não tem. Mas tem uma lista, sabe, de pessoas com atitudes de perdedores, atitudes de desistentes, comportamentos de pessoas que não vencem nunca, não chega lá nunca, sabe, nunca chega. É tipo assim o Barrichello, nunca chega no primeiro, segundo de novo. Tem gente que nunca alcança o pódio.
E esse textinho que nós lemos aqui, 37, todas estas coisas, de todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Olha só, então, quem são eles, os desistentes, perdedores, que vivem na frustração e na derrota? Pessoas que não oram. Em primeiro lugar, pessoas que não oram. Pessoas que vivem na dependência da oração dos outros. Pede oração para todo mundo, mas ele mesmo não paga preço. Não paga preço pela sua casa, não paga preço pela sua família, não ora. Amados, e sem oração é impossível alcançar a vitória. E talvez a situação que você está vivendo, só está vivendo porque você ainda não se posicionou a pagar um preço em oração, e Deus só está esperando isso. Mas enquanto você não rompe, você não alcança, você não chega. Por quê? Porque depende da oração dos outros. E aí, quando ele não encontra ninguém disponível para orar por ele, o que ele faz? Desiste, bate o desânimo. Liguei para o pastor Deva, não podia, disse que estava pescando. Vê se pastor pode pescar, veja bem, na segunda-feira ainda. Meu Deus, como que um pastor vai pescar na segunda-feira? É, abençoado, o meu domingo é segunda, quando dá, ou terça, quando a gente pode. Fora disso, amados, o meu descanso seria segunda. O dia que você está lá na pegada é o dia, porque hoje mesmo, eu passei o dia inteiro meditando, ontem, sábado, o dia inteiro preparando sermão, orando, meditando, que eu vou pregar e orando e buscando a Deus, para Deus falar com você aqui. Está falando. Cadê o fala Deus? Oh, que lindo, vocês não esqueceram. Então, essas pessoas, quando elas não encontram ninguém, aí liga para o pastor Enos também não pode, foi fechar um grande contrato. Vê, esse pastor tem que ficar fechando contrato. Aí ligou para o pastor Jeanque, estava doente, coitado. Pastor Jeanque está internado, afinal lembra da gente orar por ele. Ligou para o pastor Anderson, estava fechando um grande negócio de pneu, falou, hoje também não posso. Quer saber? Não vou mais dessa igreja. Como que vai vencer se você só depende da oração dos outros, amados? Perdedores também, está na lista dos fracassados, aquele que a sua fé é fundamentada apenas nos momentos bons da vida. Se tudo está bom, sorrisão aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Tá que tá, amigo. Parece que colocou um prendedor aqui na orelha, hein? Está rindo, dando glória a Deus, tudo está bem, está firme, está orando, está buscando, mas basta uma situaçãozinha de nada dar errado, tudo se abala, a fé vai por água abaixo, cai a casa, e o que ele faz? Desiste. E os desistentes chegam em algum lugar, sim ou não? Não. E o outro grupo, aqueles que são duros de coração, não perdoa, exige o perdão de Deus, mas não é capaz de perdoar ninguém. Quando ele precisa perdoar alguém, que ele começa a entender que de fato ele errou, coisa que é difícil, é muito difícil reconhecer, porque geralmente essas pessoas duras de coração são orgulhosas, e o orgulhoso não reconhece nunca mais, nunca, o orgulhoso não reconhece nunca. E esse negócio vem lá do céu, através de Lúcifer, caiu no Éden, pegou o coração de Adão e Eva e se alastrou na humanidade, fomos contaminados pelo orgulho. Mas esse é o orgulhoso, quando precisa perdoar alguém, o que ele faz? Ele foge da realidade, não quer confronto, é melhor fugir, e ele se esconde. Tem aqueles também que não crescem nunca adquire maturidade, é sempre infantil, vive pensando que a igreja é sempre um jardim de infância, que tudo é brincadeira, é birrento, faz birra quando deseja algo,
e quando as coisas não saem do seu jeito, ele abandona tudo e desiste. Esse tipo de pessoa chega a algum lugar algum? Chega a algum lugar? Não chega. Outros são aqueles que se esquecem de tudo que Deus fez, e que as pessoas também já fizeram por ele, e pela falta de memória, ele torna-se em um ingrato. Mas ele não sabe que a ingratidão é a origem do abandono, e quando ele permite a ingratidão ocupar lugar no seu coração, qual é a reação dele? Desistência, abandono. Ele então também desiste. Tem alguém por aí assim? Não, né? Graças a Deus. De manhã também não tinha, e assim nós vamos rompendo. Aí tem um último grupo aqui, esse é o mais moderno de todos, aqueles que vêm para o culto somente quando tem vontade. Hoje estou afim de ir para o culto. Não, mulher, quer saber, vamos embrenhar numa série na Netflix, nós ganhamos mais. Estou cansado de ouvir lá aquele pastor Deva, não tem muita coisa diferente, a gente vai lá, tudo igual, louvor e as mesmas canções, e quer saber, vamos ficar aqui. Então ele vem para o culto somente quando sentiu no coração. Hoje eu não senti de Deus de ir para o culto, não senti vontade. Tem marido assim lá em casa? Mulher, não olha para o lado, por favor, não me cria problema. Geralmente quando vem na ceia. Vocês já perceberam que na ceia aqui está lotado, culto de manhã e da noite? Vocês já perceberam isso? Sim ou não? Eu estava me perguntando esses dias para a pastora Márcia, para onde vai esse povo durante os outros domingos? Que no culto da ceia vem pagar penitência. Nós saímos do catolicismo já, amado. Que você peca a semana inteira, e no domingo vai na missa, paga uma penitência e libera para a próxima semana cair no pecado de novo. Jesus tenha misericórdia. Está falando. Se você é crente, agora estou falando só com os crentes, visitantes agora pode, fica na paz, você está livre. Se você é crente, você não, você não é desse, você não é, porque senão, hoje não é ceia, né? Eu não precisa nem falar, hoje não é ceia. Mas talvez você caiu de paraquedas hoje, mas você só vinha na ceia, aí você falou, hoje eu vou. Jesus te achou. Ele te achou, ele falou, ô meu servo, pastor Deva, ele vai hoje. Eu mandei o meu espírito, foi anjos lá. Quase precisei mandar Miguel, não ia não, mas foi anjo. Gabriel foi, mandou uma mensaginha, deixou um bilhete, falou, hoje tem culto. A criancinha falou, pai, você não vai de novo para o culto, pai. Aí os pequenininhos estão falando, pai, você desviou? Você está desviado, pai? Que a gente não vai mais na igreja, eu preciso ir na igreja, pai, eu amo a escolinha. Ah, menina, domingo que vem nós vamos. Mas hoje ele te achou. Então vem para o culto somente quando tem vontade, geralmente na ceia ou nas conferências, né? Falou que tem uma conferência, e se falar que tem um profeta então? Papai do céu, diáconos, preparem as cadeiras, porque o profeta vai estar na casa, então prepara a cadeira branca para pôr nos corredores. Ô gente, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que cristianismo é esse? Como que nós vamos querer vitória? Como que nós podemos ser chamados de mais do que vencedores, se a gente inverteu as coisas, e ao invés de vir buscar o Deus da bênção, vem buscar as coisas do Deus abençoador, buscando coisas, correndo atrás de migalhas, milagrinhos, vive de conferência em conferência, sabe, tem pessoas que não pode ver um post de uma conferência, marido, empresta o cartão, eu preciso comprar umas passagens. Tem gente que vive de congresso em congresso, quando o maior preletor de todos os congressos, Yeshua está aqui, Yeshua está
aqui. Você não precisa ir para um grande congresso para ouvir Yeshua, Hamashia, para se encontrar com Yeshua, porque Ele está aqui. Meu Deus! E aí que é vitória, se eu vivo correndo de um lado para o outro. Domingo vai numa igreja, outro domingo vai em outra igreja. E qual é a desculpa? Não vou me envolver para não me decepcionar com os homens. O problema é Deus se decepcionar com você, porque você não planta raiz. Tua raiz não tem profundidade. Se der um ventinho, tua casa está na areia, não na rocha. O vento sopra nas duas casas, sopra na que está na rocha e sopra na que está na areia, sopra na que está na areia, mas sopra na que está na rocha, mas só uma delas permanece, a que está na rocha. Não quero me envolver para não, já me decepcionei demais com esse negócio de igreja. Desculpa, mas esfarrapada. Aí o pastor dá uma apertadinha assim: amado, e aí, vai tomar uma decisão, vamos resolver esse negócio, você já está há quase 15 anos aí na igreja, e não serve nada ainda, não serve nada, e também não está servindo para nada. Pastor, não vamos falar nisso, o domingo que vem já não vem mais. Mas a Bíblia nos chama para sermos mais que vencedores. Eu falei de algumas características de pessoas que não vão vencer nunca, se não mudar de comportamento. Agora, quem são esses que Paulo escreve? Eu quero falar algumas características dele aqui, e já encerro em 72 minutos. Quem são esses que a Bíblia chama de mais que vencedores? Mais que vencedor, querido, é aquele que confia no Deus, que não se cala diante das acusações dos seus adversários. Há um Deus que peleja por você. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Amados, a confiança desse vencedor aqui está em um Deus que não se cala diante das adversidades e dos adversários que se levantam contra o seu povo. E o mais que vencedor é aquele que confia em Deus, mesmo quando sabe que está cercado por inimigos, porque ele sabe que Deus é quem o guarda. Mais que vencedor é aquele que sabe que tem adversário. Sim, nós temos, e às vezes é o próprio irmão na fé. A Bíblia fala sobre isso. O meu irmão se levantou contra mim. Davi faz salmos de choro e de lamentações, fala: se fosse o ímpio lá, tudo bem, mas o duro que foi o meu irmão. Tem problema com o irmão aí? Resolve, amados. E outra coisa, problemas com irmãos na igreja se resolve conversando, dialogando e fazendo acordo e acerto, não é na justiça. Está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia vai dizer: se nós que vamos julgar o mundo, e vamos julgar até os anjos, não tivermos a capacidade de julgar situações pequenas entre nós, vamos levar as nossas situações para sermos julgados diante de juízes. Deus te deu capacidade de julgar. Tem um problema? Tem, porque a gente tem probleminha assim, amado. Tem. Eu já tive tantos. E às vezes tem. Senta lá, conversa, resolve. E na maioria das vezes você tem que abrir mão, tem que perder. Uma vez, quando eu me converti, eu tinha um dinheirinho, fui emprestar um dinheiro para um irmão. Irmão amado. Pegou meu dinheirinho. Nunca mais devolveu. Fiquei com um monte de cheque lá no cofre. Nenhum tinha fundo. E aquilo me fazia chorar. Perdi meu dinheirinho. Dinheiro de uma casinha que eu construí com tanta luta, tanto sofrimento, dinheirinho suado. Mas depois de muitos anos, olhando para aquele monte de cheque lá, depois de muito tempo eu fui atrás do irmão, falei: e irmão, vamos resolver aquele negócio ou não, cara?
brigar na justiça com você. Procure seus direitos. Se fosse o Devinho antigo, já ia passar a mão na 380 e falar, vamos dar uma passeadinha ali, que a gente já vai resolver esse caso. Se assusta não, amados, é só para... Não era tudo isso, não. Teve gente que... Onde eu vim parar hoje? Sabe o que eu fiz? Fui lá no cofre. Não vou ficar preso a essas coisas do passado. Isso aqui está me atrapalhando viver e conquistar as coisas do dia a dia. Isso aqui está tirando meu sono. Rasguei e joguei fora. Perdoei o irmão. Tem horas que você vai ter que perder para fazer um acerto. Porque se no acerto você só quer ganhar, mas a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, achará. Aquele que perder a sua vida, achará. Mas aquele que vai ganhar, só quer ganhar, vai perder. Mais que vencedor é aquele que confia que Deus está nessas causas, que Deus pode fazer justiça em teu favor. É aquele que sabe que tem adversários, mas ele confia em um Deus que fala mais alto que os seus adversários, que quando ele brada dos céus, não há inimigo que pare de pé na sua frente. Quando ele brada dos céus, os inimigos são confundidos, são espalhados e saem derrotados. Amados, Jesus, não foram os romanos ou os judeus que mataram Jesus. Jesus doou, a vida dele foi entregue como oferta. Estou aqui, eu estou ofertando a minha vida por um monte de pecador que vai estar no culto lá dia 16 de novembro, lá em Sinop, na IBN Família. Eu estou ofertando, entregando a minha vida como oferta. Então vocês podem me matar, que eu vou derramar um sangue precioso aqui, puro, santo, imaculado, para perdoar o pecado deles todos. Louvado seja Deus. Porque quando ele morreu lá na cruz, ele já te enxergou hoje assentado aqui. Mas em meio a toda essa aflição, sabe o que ele disse? Poucos percebem isso. Ele falou assim, não poderia eu aqui pedir ao Pai mais de 12 legiões de anjos em meu favor? Você tem uma ideia o que é 12 legiões de anjos? São 72 mil anjos. Para uma turminha de soldado ali, uma turma de soldados, 100 soldados que foram ali para prender um. Não poderia eu aqui? Sabe, o Senhor dos céus e da terra, amados, que quando eles entraram no Getsêmani, Jesus brada de lá, a quem vocês estão procurando? Jesus disse, eles respondem do lado de lá, os soldados, a Jesus o Nazareno. E ele diz assim, eu sou. Quando ele diz, eu sou, é a Bíblia que diz, todos os soldados que foram prendê-los, caíram todos por terra, apagaram, amados, deu um colapso, apagou, desmaiou todo mundo, foi um nocaute total, isso só com uma palavra, eu sou. Agora imagina se ele invoca ali, 12 legiões de anjos, tem gente caçando confusão comigo, dá um jeitinho aí para mim, resolve essa parada, sobra nada, mas, por isso foi uma entrega. É por isso que Paulo vai dizer assim, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A ovelha, eu não vou morrer, a ovelha dá coice na hora de morrer, faz isso? Não, por isso que Jesus foi como ovelha, e por isso que você também tem que ser como ovelha. Quer ser vencedor? Seja ovelha, e não bode, nem cabrito. E tem uns bodão, amado, que tem uns chifrão, aqueles do deserto lá. Esses dias eu vi a briga de dois assim, eles quebram o crânio, a cabeça um do outro, brigando de chifre com chifre. Ei, isso não é para você não, você é ovelha. Estão te batendo? Deixa bater, e deixa, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo quem morreu por você, e é Ele quem te justifica.
Você nunca será um vencedor enquanto você estiver com sangue no olho, querendo brigar essa briga. Porque mais que vencedor é aquele que confia que é Deus quem luta com os seus adversários. Mais que vencedor, ele sabe que o inimigo trabalha com acusações, mas também sabe que não há acusação humana que possa interferir na sua identidade, não há acusação espiritual que anule o seu propósito, não há acusação interna de culpa, medo ou comparação que supere a voz de Cristo em nós, o que nos justifica. Não há acusação, amados, seja sua, pessoal, porque existem as acusações externas, mas a maioria das pessoas vivem debaixo de um sentimento de culpa. Hoje nós vivemos debaixo de um sentimento, uma percepção, eu vou usar uma palavra aqui assim bem pesada, uma percepção idiota de comparação, que você tem que ser igual ao outro, e você não é, e nunca vai ser, porque você é uma pessoa única. No mundo inteiro, mais de 8 bilhões de habitantes sobre a terra, você é único diante dos olhos de Deus. Mas as pessoas estão vivendo debaixo de uma comparação. Tem mulher aí que assiste lá, essa semana, esses dias mesmo, tem uns 15 dias, a Márcia estava assistindo lá um desfile, que a Vale estava olhando, da Victoria's Secret, e lá só tem as gordonas, né? Lá só tem as feias, né? Aí a pessoa vê aquilo lá, eu vou ficar igual, não vai nunca. O osso do seu quadril não dá. A tua altura também não dá. Se dê por satisfeita, moça, com a beleza que Deus te deu, e com esse marido abençoado que você já casou, graças a Deus, e quem não casou vai casar em 2026 aí, deixa eu ser profeta sobre a sua vida. Aí elas olham lá, aí vê a Angelina Jolie, quem conhece? Aquela mulher tem uma boca fora do comum, mas Deus fez ela daquele jeito, aquilo é natural dela. Aí a pessoa olha, vai lá, a Pamela veio? Não, cadê a Pamela? Não, né, hoje não. Fala nisso, eu tenho que ir lá na Pamela fazer uns. Olha lá, igual o maquiando, tem umas mulheres aí que estão sorrindo, a lágrima está correndo na nuca. Jesus amado, para de exagerar. Aí a mulher vai lá, eu quero igual da Angelina Jolie. Aí fica aquele bicão de pato assim. Esses dias eu encontrei uma pessoa ali, não vou nem falar o endereço, porque de repente ela está aqui e vai saber que foi ela, e eu não olhei direito, mas que eu não reconheci. Falei, não é, não é, parece, igual o Denorex, parece, mas não é. Quem lembra do Denorex? Só os cinquentões aí, não sei nem que produto era aquele, lembrei só do nome. Cabelo, para caspa ou para crescer cabelo? Para ficar preto. Vixe, eu estou precisando. Tem? Existe ainda? Está precisando também, né, pastor? Olha lá, ó, brancão também. Denorex, negócio para tingir cabelo. E o slogan era, parece, mas não é. Não sei o que eles queriam dizer com aquilo. Então, mas as pessoas estão vivendo num exagero de comparação, Imagine eu vou para um congresso desse, a igreja lá com 8, 10, eu vou em congresso aí, sento com pastores, agora mesmo no PDP, eu estava com pastores de igreja de 25 mil membros, Carlito Paz, estava sentado, aí a gente senta e conversa assim, para mim, eu não falo nada, mas eu sento lá, eu só ouço, porque eu vou falar o quê? Eu só tenho que aprender, a única coisa que eu falo é que eu sou do Mato Grosso, a única coisa que pesa, assim, Mato Grosso. Aí eles perguntam assim, e lá é verdade que as onças andam no meio da rua? Ah, rapaz, não brinca não, lá a onça anda dentro de casa. E você demora anos, mano, você pensa que ela amansou, de vez em quando ela te dá umas unhadas. É, pastor.
Rapaz, e os índios? Falei, rapaz, índio lá, vou falar para você, índio lá, a gente almoça junto. Eles têm sério, gente, eles têm uma visão do Mato Grosso. Aí quando a gente fala que Sinop tem aeroporto, eu não acredito, tem avião, pousa lá, que na nossa cidade. Fala, mas entra aí, procura Sinop, a capital do Nortão. Então isso eu falo, mas quando vou falar de igreja, 25 mil membros, 15 mil, 8 mil, Mark Anderson está 4 anos em Goiânia, está com quase 10 mil membros. Aí vou eu e fica comparando, vou morrer deprimido. Quando eu vejo algumas cadeiras vazias, assim, já me dá uma deprê doida, eu fico, cadê aquele povo? Isso é coisa de pastora, mas. E não se mete, não. Só traz gente, me ajuda, por favor, convida a gente, não vem sozinho. Convida alguém, chame alguém, esse é o papel, seu papel como missionário. Chame, convide, evangelize, ore. Ontem nós fomos visitar um casal, que é aqui da igreja, fomos tomar um café com eles, e eles falaram o meio que eles chegaram a Jesus. Primeiro foi a mulher que se converteu, um eletricista foi fazer um trabalho na casa dela, fez o trabalho, crente, o menino, terminou o serviço, ela perguntou, quanto é o serviço? Ele falou assim, o serviço é você ir no culto, na minha igreja. Não, eu quero pagar. Não, vai no culto, pagamento é você ir no culto. Olha a maneira do menino evangelizar, ela foi para o culto e se converteu. Dias depois levou o marido, eles estavam testemunhando o processo deles, eu achei, sabe, amados, e às vezes você fica aí, não vou levar ninguém, morre sozinho, desgrama. Onde eu estava mesmo? Na comparação. Então as pessoas vão lá agora, hoje, injeta e fica aquele beição, e aí fica comparando, querendo ser igual. Você não vai vencer nunca, se você não se der por satisfeito com a tua identidade, quem você é em Cristo Jesus. Eu não sou contra ir lá dar uma arrumadinha não, amados, uma harmonizaçãozinha, dá um timezinho também, porque tem uns que estão com a cara que parece maracujá de gaveta de 6 meses. A Márcia fica, meu bem, você está... Eu já fui lá, tomei umas agulhadinhas, assim, dói demais aquele trem. Aí depois você vai rir, a testa não frange. Eu gosto quando a testa frange. Você já fez também, Júnior, sua testa não frange. Você quer saber quem fez? Manda ele, ri aí, se a testa não frangia, amado, ele tomou a agulhada. É ou não é? É, você também já, eu conheço. Júnior, ri aí, Júnior. Já também. Está marcado. Aí, ó, tá vendo? Não sou contra ir lá, não. Você dá um talento, arrumar, está bem, tal. Eu estou falando de excessos. Estou falando de inversão de valores. Eu estou falando de comparação, de você não viver a tua vida que Deus te deu e querer viver a do outro, querendo ser igual ao outro. E aí você não vai vencer nunca. Mais que vencedores. Por isso, quem vive pela voz da acusação jamais irá vencer, mas quem vive pela voz da justificação, vence mesmo antes da batalha começar. Esses são os mais que vencedores, não vivem debaixo de uma voz de acusação daquilo que o mundo tenta imprimir em você, mas vivem debaixo da voz daquele que começou a boa obra na sua vida e é fiel para completá-la, daquele que te justifica, daquele que luta e peleja as tuas batalhas. Quando você não vê mais luz, quando você não vê mais saída, Ele brada dos céus e se manifesta em teu favor. O mais que vencedor, ele vive debaixo dessa fé, dessa certeza e convicção. Mais que vencedor é aquele que permanece firme mesmo quando os dias são maus. Verso 35, Paulo cita pelo menos 7 questões aqui, 7 forças que tentam nos separar do amor de Cristo Jesus. Ele vai dizer, será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada? Será isso que vai te separar?
Mais que vencedor não é aquele que escapa dessas realidades, não é aquele que está isento de viver, imune de viver essas realidades, não. Mais que vencedor é aquele que vive, que atravessa essas realidades, mas não perde a sua fé em Cristo Jesus, não perde a convicção, não negocia seus valores, porque ele sabe que é Deus que está pelejando por ele. Ele é firme, amados, ele é firme, não é inconstante. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está ruim, um dia glória a Deus, um dia glória ao diabo. Ai, pastor, me assustou. Quem aqui dá glória para o diabo? O mesmo efeito que o louvor é para Deus, como adoração, a murmuração é para o diabo como adoração. Mais que vencedor não é aquele que escapa dessas realidades, não, nós estamos livres, amados, mas sim aquele que atravessa todas elas, não negocia sua fé, não perde a fé, o amor, mantém-se fiel. Uma vez eu passei uma crise financeira muito grande, bem nessa época que o irmão não pagou, não me pagou, bem nessa época. Aí como meu irmão não me pagou, aí, não estou magoado não, tá, amado? Só estou lembrando assim com muita alegria, porque já passou, estou sarado disso. Inclusive, o filhinho do irmão estudou muitos anos com o Reuel, daí ele ia dormir lá em casa, daí eu ficava olhando assim, e falava, a hora da vingança 3, se eu raptar esse menino, não tem como ele não pagar, a não ser que, ele vem buscar, não, só vou devolver se você me pagar, vai buscar o dinheiro, volta, que o menino está lá dentro, está trancado no quarto, amordaçado, pezinho amarrado, gritando, papai, você quer que eu mostre um vídeo? Eu tive essa chance várias vezes, mas não fiz. Então, não perde a fidelidade. Eu estava vivendo uma crise desgramada, mas no meio dessa crise, eu fiz um propósito no meu coração, eu falei, eu vou continuar fiel nos dízimos, estou falando isso aqui para você tomar o teu dinheiro, não, mas estou falando de fidelidade, e assim, a gente vai vivendo coisas no futuro, que a gente não sabe o porquê, mas são resultados de tempo de prova, em que você permanece fiel. A Bíblia diz, se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito, sabe? Então entenda, queridos, que o pouco é a prova, que talvez o que você esteja vivendo é o pouco, mas o pouco, você está vivendo a escassez, mas é na escassez que o teu coração é provado, o pouco é a prova do teu coração, para saber se você é fiel ou não. Aí, quando vem a prova do pouco, a primeira coisa que você larga é de ser fiel com Cristo Jesus, larga de vir para a igreja, deixa de ser dizimista, ofertante. Aí você vai por um tempo colher sementes do que você plantou lá atrás, mas daqui a pouco você não plantou mais, aí vem a colheita daquilo que você está vivendo agora, e ela vai chegar, ela chega, amados, é lei de semeadura, Gálatas capítulo 6, tudo quanto o homem semear, isso também ele ceifará, e de Deus não se zomba. Aí às vezes a primeira coisa, a opção da pessoa fala, quer saber, eu vou largar a mão disso aqui, não vou mais, e Deus está só olhando para um reprovado. Mais que vencedor, ele vence porque sabe que a crise não é um sinal de abandono, sabe que o sofrimento não é prova de rejeição. Deus não te abandonou porque você está na crise, não. Deus não te rejeitou porque você está no sofrimento, também não. Mais que vencedor é aquele que sabe que a dor não é exclusividade de alguns, todos passamos por provações, todos passamos. Eu falei hoje pela manhã, a minha sobrinha sentava bem aqui, sentava, vinha, quando podia, coitada, câncer, 2 anos, faleceu essa semana que passou, sepultamos ela, uma luta terrível. Quando dava uma melhoradinha, ela vinha para o culto, vinha ouvir a palavra de Deus, e eu via as pessoas sentadas ao redor dela, e eu sabia da luta dela, porque da família a gente sabe as lutas que ela está passando, mas quantas pessoas que sentaram do lado dela não faziam ideia do que ela estava passando? Mas ela e Deus e ela e alguns da família que estavam aqui, sabia disso.
Então, o sofrimento não é mas só eu sofro. O raio já caiu 3 vezes lá na minha casa, só essa semana. O passarinho passa voando, quando ele faz cocô, eu tento escapar, mas não, o vento joga, cai na minha cabeça. Usa boné, benção. Põe um chapéu. Talvez está faltando cobertura. Para espantar as aves de rapina. Quem está entendendo, diz amém. Porque talvez são as aves de rapina que estão cirandando com a tua vida, porque falta cobertura. Você não tem cobertura. Quem é a tua cobertura? Quem põe a mão na tua cabeça? É o teu pastor? Eu garanto a fé que eu carrego, a vida de oração, eu garanto, e os outros pastores que estão aqui também, e as famílias que estão aqui também. Mas basta aparecer alguém na cidade, você vai lá e... Tinha uma irmã que vinha para o culto, e quando tinha um profeta, ela nunca faltava. E aí era interessante que, 2 situações que vou contar e já vou encerrar. Uma, ela chegou para o profeta e falou assim, gente, não é invenção isso aqui, porque às vezes a gente dá uma aumentadinha, a gente não inventa, mas a gente dá uma aumentadinha assim, para arrancar um sorriso de você e tal, mas essa não. Ela chegou para o profeta e falou assim, veja logo aí se você tem uma palavra para mim, porque eu tenho que ir embora. Você lembra dela? Veja se você tiver uma palavra aí, porque eu tenho um compromisso, eu tenho que ir embora. Essa foi uma. Outra vez, o profeta ficava andando na casa, no templo, não era aqui não, tá, amados? Isso não acontece aqui. Glória a Deus por isso. Aí, o profeta andava, porque quando tem um profeta, eles andam, né? Fica caçando quem vai profetizar. Tem uns que baixam a cabeça, assim, se Deus tiver que falar, vai falar, né? Mas ela, e aí o povo estava assim, movimentando, estava de pé, ela ficava andando, onde ele ia, ela ia lá. Aí ele mudava de corredor, ela ia lá no corredor. Sabe, amados, nós precisamos entender que se Deus quiser te achar, Ele vai te achar. Se Deus tiver que falar contigo, Ele vai falar. E hoje Ele está falando ao seu coração, hoje Ele te achou aqui nesse lugar. Mais que vencedor, não fica correndo atrás dessas coisas, mas porque Ele tem raiz, Ele tem igreja, Ele tem pastor, tem família firmada na igreja. Ele nunca vive pensando que é só ele que sofre. Só eu sofro, ó céus, ó vida, ó azar, como eu sofro. Às vezes tem pessoas hoje aqui, sentado do seu lado, que está sofrendo mais do que você, com a situação mais difícil que a sua. Então nós precisamos, diante de todas essas situações, permanecer. Se você quer ser mais que vencedor, você vai passar por tudo isso e vai permanecer. Mais que vencedor, ele sabe que precisa transformar suas adversidades em altar de adoração e não em uma rota de fuga. No momento da luta eu vou adorar, eu não vou fugir, porque quem foge não vence. Mais que vencedor não é aquele que vive sem pressão, mas sim aquele que permanece fiel mesmo quando a pressão aumenta. Por último, para encerrar, mais que vencedor é aquele que vive na certeza absoluta, que o amor de Cristo o amor de Cristo já está determinado sobre a sua vida e sobre a sua história. Ele já sabe o final da sua história, já tem uma história de vitória para você. Paulo termina esse texto dizendo assim, olha só, verso 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos. Veja bem que ele não fala poderá separar-me. Ele não está sendo exclusivista, falando apenas da pessoa dele, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conheceu.
ele já acreditava que uma igreja num futuro bem próximo estaria ouvindo, lendo esta palavra e acreditando no poder da palavra, no poder de Deus, sabendo que nós fomos feitos mais que vencedor, e que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais que vencedor é aquele que vive cada dia com a certeza de que o amor de Cristo é mais forte do que qualquer situação que você possa viver ou enfrentar, por mais difícil que seja. Há um amor infinitamente maior que não abre mão de você e está contigo por todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais do que vencedor, ele não teme o amanhã, porque ele já sabe quem governa o amanhã. Ele não negocia sua fé, porque já tem um destino garantido. Ele já tem seu destino garantido pela palavra pregada, pela fé que foi plantada através da palavra no seu coração. Ele não retrocede, porque sabe que o amor que o alcançou jamais o abandonará. Esse é o mais do que vencedor. E eu encerro perguntando mais uma vez: quem é você na fila do pão? Quem é você na multidão? Um vencedor? Ou um perdedor que tem, diante das situações, desistido? Saiba que a sua vida, ela não será definida pelo que você vive hoje, mas sim pelo amor daquele que te amou e te guarda todos os dias. É Ele quem te guarda. Quem poderá nos separar, diz a palavra de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Em todas estas coisas, sabe o que você está vivendo? Talvez seja uma dessas coisas. Se é a perseguição, a Bíblia vai dizer em Jeremias 17:18, que envergonhados serão os que me perseguem, e eu não serei envergonhado. Há uma promessa de Deus se existe uma perseguição sobre você. Se é a tribulação, Salmos 46:1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, é Ele quem te socorre. Independente da situação em que você esteja vivendo, se é a fome, Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crê em mim, também não vai ter sede. Não te faltará o pão, não te faltará a água, não te faltará a presença de Deus, o alimento diário, porque Ele já provou que nos ama. Louvado seja Deus.